Save Your Money, Joana Ramos, intermediária de crédito, e o Armando Rodrigues, especialista na mediação de seguros vida e não vida. Hoje vamos aprender sobre o quê? Bem-vindos a mais uma rubrica semanal. Save Your Money na Rádio Terra Nova. Ora, hoje trazemos um desafio que nos lançaram e nós nunca viramos a cara à luta e, portanto, achámos que era dia de falarmos um bocadinho de algo que se falou há muito pouco tempo aqui. A doutora Brigitte Martins falou-nos de obras e falou-nos da necessidade que existe muitas vezes nos condomínios de uma série de coisas, nomeadamente financiamento, seguros e outras coisas que são importantes. E, portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre isso. Ok, então para contextualizar, Brigitte Martins, a vida em condomínio, a Brigitte é advogada, esteve cá ontem exatamente com este tema e tal, são precisas obras no condomínio, mas um condomínio não quer, enfim, pode ouvir em terranova.pt, também Gabi Prod, onde? No YouTube da Gabi Prod. Portanto, vamos a isso, Armando e Joana, o microfone é todo vosso. Bom, para início, pronto, e para que percebam que nós também vemos as outras rubricas aqui da Terra Nova, não é verdade? Então, num condomínio existe uma necessidade, que eu julgo que a doutora Brigitte já falou, que é constituir um fundo comum de reserva, que é para ter uma reserva, como na nossa vida, que nós também já falamos um bocadinho sobre isso, ter uma reserva de dinheiro para fazer frente a algumas situações urgentes, por exemplo. Esta semana foi também notícia, não é? De que a maior parte dos portugueses não consegue ter esse fundo de reserva porque mal consegue ter dinheiro para pagar as contas. Não sei se viram essa, creio que foi na Renascença, mas pronto. Por acaso não ouvi, mas é assim, o que é que nós advogamos sempre? É que, de facto, por muito pouco que a pessoa consiga poupar, eu julgo que às vezes nós desistimos, não é? Pensamos assim, não consigo, pronto, já está, não vale a pena desistir. Pronto, este mês não deu porque surgiu um imprevisto, surgiu qualquer coisa, mas não devemos desistir porque por muito pouquinho que nós possamos pôr de lado, esse pouquinho um dia vai nos fazer jeito para qualquer coisa inesperada que aconteça. E o que nos vai levar a uma outra situação, vamos ter as nossas finanças mais controladas e, portanto, essas situações imprevistas não vão tornar o nosso mês num mês ingerível do ponto de vista financeiro. Portanto, vale a pena retomar e pensar que vale a pena sempre poupar qualquer coisa, mesmo que seja muito pouco, está bem? Gosto desse raciocínio, até porque quando é para fazer uma maluquice, o dinheiro aparece, não é? Normalmente, sim. Bom, então, voltando aqui ao tema, basicamente nós temos aqui o primeiro, digamos, o tema que nós vamos falar aqui é exatamente como fazer face à falta de verbas quando elas não existem nos condomínios. Em primeiro lugar, devemos dizer exatamente o que a Joana estava a falar, é que os condomínios têm que ter constituído um fundo comum de reserva. Todos os anos, quando da criação do orçamento do condomínio, é importante que o mínimo de 10% das despesas que foram orçamentadas para o condomínio seja colocado de lado num fundo que depois nos permitirá fazer face pelo menos às despesas mais urgentes. Despesas que estamos a falar de situações de obras de manutenção no edifício. Esta constituição deste fundo é fundamental. As pessoas têm que parar de olhar para as cotas de condomínio como se fosse uma coisa que fosse determinada pela administração ou pela Assembleia. Não é assim que se faz para constituir cotas de condomínio ou determinar cotas de condomínio. Não é mais baixas ou mais altas, é aquelas que são necessárias para fazer face às despesas do condomínio, mais pelo menos 10%. E quando eu digo pelo menos é porque a Assembleia é absolutamente autónoma para decidir valores ou verbas superiores, 20, 30, 40, 100, 150, o que for, para ter, se não tem nada reservado para uma situação complicada e tem prédio, digamos, a cair em mau estado, é preciso começar de imediato. Já devia ter começado antes, mas como não começou, é preciso começar já a poupar. E isto porquê? Porque relativamente a créditos, a coisa é feita. Oi. Sim.
As entidades bancárias não têm. Há alguns anos atrás, bastantes, havia a possibilidade de os condomínios acederem a linhas de financiamento. Neste momento, os bancos não estão a fazer isso por uma questão muito simples, é que não há uma garantia real sobre o valor que eles eventualmente poderiam emprestar. Portanto, vai recair de facto sobre as costas de cada um dos condóminos conseguir levantar algum dinheiro junto da banca, em nome individual, portanto, cada condómino, ou então, de facto, ter este fundo de reserva, que o Armando não disse, mas os 10% é o mínimo estipulado por lei. Portanto, a lei diz aqui claramente aos senhores condóminos, quando vocês fazem o orçamento para o ano, devem colocar 10% do valor deste orçamento lá. Portanto, suponham que têm um orçamento de 1.000 euros para fazer face à água, à luz, às limpezas, à administração, às despesas bancárias, todas essas coisas, dê um orçamento de 1.000 euros. São obrigados a colocar 10% deste valor numa conta à parte. Portanto, já não serão 1.000 euros, serão 1.100 euros o orçamento e 100 euros serão colocados numa conta, ao final do mandato, do ano, numa conta à parte, que é uma conta especial e que é destinada exatamente a este fundo de reserva para fazerem face a despesas que venham a surgir. Como podem facilmente compreender, 100 euros num condomínio para fazer qualquer coisa é manifestamente muito pouco, a não ser que seja substituir uns botões, uns interruptores, e mesmo assim, se forem muitos interruptores, já não vamos lá. Claro, e nem para a manutenção dos elevadores quando usar, não é? Chega. Por exemplo. Bom, sejamos claros, a manutenção dos elevadores faz parte das despesas correntes e não do Fundo de Mundo de Reserva. Não podemos ir buscar ao Fundo de Mundo de Reserva dinheiro para fazer manutenção. Quando assim é, estamos mal, não é? Está mal, não é? Não. E isso é o que acontece muitas das vezes, não é? Vai-se gastar o dinheiro que estava, digamos, pronto para uma situação de emergência e ficamos sem esse dinheiro. E já agora que falamos disso, sempre que se é utilizado esse dinheiro, o condomínio tem um ano, 12 meses, exatamente 12 meses após a deliberação, para repor esse dinheiro que estava no Fundo de Mundo de Reserva. Okay? É isso que está estabelecido na lei, portanto, nunca devemos ter condomínios sem dinheiro, não é possível. Tem que se repor o dinheiro que estava no Fundo de Mundo de Reserva. E por muito que custa, cada condómino depois é uma segurança e um alívio tão grande ver ali o extrato bancário com dinheirinho de lado. Exatamente. Não é? Sobretudo quando vem o inverno e nós pensamos, ai Jesus. De lá vai o telhado. Sim. Bom, então relativamente a créditos, voltamos aqui ao tema dos créditos e que já falámos, não há grandes alternativas. O crédito tem que ser obtido individualmente por cada condómino para fazer face à sua, digamos, à sua cota-parte nas despesas de manutenção, tanto que elas sejam urgentes como sejam despesas de manutenção de rotina, que têm que ser feitas pelo menos de 8 em 8 anos. Já agora também para reforçar, a lei estipula efetivamente que deve haver obras de manutenção nos condomínios no mínimo de 8 em 8 anos. Portanto, aquilo que nós vemos em muitos condomínios que estão em muito más condições é porque de facto isto não foi seguido, nada foi feito e depois aquilo transformou-se numa bola de neve e é preciso quase deitar abaixo do prédio e voltar a fazer de novo. É verdade, depois quando acontece uma vem todas ao mesmo tempo, não é? Exatamente. E já agora, relativamente às modalidades de crédito que nós podemos aplicar aqui, temos o crédito pessoal, que é o mais normal e para situações urgentes tem que ser este. O crédito hipotecário, neste caso demora mais um tempo a tramitar o processo para se obter um crédito hipotecário, naturalmente com um bem como hipoteca ou como garantia real do crédito, tem que ser dado um bem da pessoa, não é? Da pessoa ou de alguém que possa dar como garantia. Ou um crédito específico para obras, que também pode ser usado ou associado ao nosso crédito que já tínhamos ou criando um novo em função daquilo que estiver estabelecido, mas sempre com garantias do próprio, está bem? E isso acontece, ou seja, existe algum corajoso que se atreva a fazer isto em nome de um grupo tão grande? É preciso coragem, não é? Dificilmente. Claro. Não estamos a falar para a totalidade. Okay? Estamos a falar apenas para a sua cota-parte. A nossa parte, ok, claro, ok. Claro.
cada um tem que Ok. fazer o seu Crédito digamos, pessoal o seu crédito para a sua pessoal. parte, ok. Exatamente. Pensei que era alguém que se chegava à frente em nome de todo o condomínio. Isso não. Mas aí é complicado porque temos que perceber que essa pessoa ficaria com o ónus de uma dívida de 50 mil euros, 100 mil euros Claro. sobre os seus ombros e depois podia-lhe correr um bocadinho mal. vamos Problemas dizer à assim. vista. Exatamente. Bom, e por falar em obras e obras de 8 em 8 anos, nós vamos falar aqui de um outro tema que é bastante importante, que são os seguros multirrisco. Os seguros multirrisco, e já agora falando um bocadinho também aqui na área dos condomínios, o seguro multirrisco de condomínio, cada vez mais é uma preocupação das seguradoras verificar se realmente foram feitas as obras nos últimos 8 anos, quando há um sinistro. Okay? E nestas situações as companhias estão-se a escusar de pagar os danos causados por um sinistro, seja ele qual for. Portanto, quando não há obras nos últimos anos, nos últimos 8 anos, não foi feito nada, há uma entrada de água, há uma situação qualquer desse género, uma infiltração, as companhias escusam-se e não pagam, porque neste momento está a acontecer isto. Eu diria que, relativamente aos seguros multirriscos, e tendo em conta o que está estabelecido na lei, o seguro multirriscos é obrigatório para todas as frações, nomeadamente na sua cobertura de incêndio para todas as frações. Ok? O que é que nós aconselhamos? Nós aconselhamos que o seguro multirriscos vá um bocadinho mais longe e pelo menos exista um seguro que cubra partes comuns do edifício e caso haja pelo menos metade das pessoas a quererem entrar no condomínio, no seguro de condomínio, se faça um seguro total pelo menos para as pessoas que estiverem interessadas. Porquê? Por várias razões que nós vamos... E uma delas é porque quando há um sinistro, e reparem bem numa coisa, nós estamos aqui a falar de sinistros, o Armando já referiu aqui e é importante reforçar. Quando qualquer coisa se avariou no nosso condomínio porque está velho, porque já cumpriu o seu tempo de vida, isto não é um sinistro, isto é um desgaste natural pelo tempo que passou. Sinistro veio uma ventania e levou um telhado, ok? Isso é que é um sinistro, é qualquer coisa que ocorreu e é importante perceber porque é que algumas vezes as companhias seguradoras não pagam as coisas que as pessoas reportam, porque de facto não são sinistros, por exemplo, são coisas que aconteceram porque o tempo passou e por falta de manutenção. E por falta de manutenção e portanto aconteceu isto, está bem? Sinistro é, por exemplo, quando a água subiu tanto que a água subiu e entrou pela porta da garagem, da garagem ou da cave, ou mesmo da varanda de sacada e nos vai estragar o chão da nossa sala ou alguma coisa que temos dentro da garagem, ou seja o que for. Isso é que é um sinistro, ou seja, é algo que não estávamos à espera e que tínhamos tudo direitinho e, no entanto, aconteceu. Isso é que é de facto. E quando, por exemplo, se rebenta um cano e a pessoa do resto do chão é a infeliz que vê a casa alagada. É um sinistro ou um acidente? Nesse caso, poderá ser um sinistro, está Okay. bem? Pelo menos a pessoa de baixo que teve os estragos, pelo menos essa, que não tem culpa nenhuma do que é que lhe aconteceu, não é? Pelo menos essa irá ser ressarcida em princípio, se tudo se cumprir, se tudo estiver dentro dos parâmetros normais. Pronto, o Armando estava aqui a referir relativamente ao seguro multirriscos, que é importante haver um seguro multirriscos para todo o edifício e existir apenas um. Porquê? Porque quando há um sinistro, exatamente, e esse exemplo é muito bom, a pessoa de primeiro andar arrebentou-lhe um cano e inundou o resto do chão. Ou até pode ser um cano, imaginem que é um cano comum, um cano do esgoto comum que teve uma fissura e que estragou alguma coisa no andar de baixo. Neste caso, todas as pessoas, se houverem várias apólices de seguro, cada um tiver o seu, todas as pessoas do edifício terão que acionar o seu seguro. E não há forma de nós garantirmos que isto vai acontecer, porque o seguro é de cada um e cada um poderá acionar ou não conforme a sua vontade. Se existir uma única apólice, estiver e quem vai gerir é a administração, então neste caso a administração ativa e é apenas uma e vai eventualmente, se tudo tiver cumprido, ressarcir a pessoa dos danos que teve. Bom, além disso, um seguro comum, como calculam, é sempre mais barato do que um seguro feito por cada uma das pessoas.
naturalmente é muito mais fácil. Em termos de gestão dos próprios sinistros, é tudo muito mais facilitado, não tem que ser as pessoas, elas próprias, que normalmente também não têm grandes conhecimentos para poderem fazer as participações de sinistro, mas sim a administração que está habituada, tem vários sinistros, está habituada a fazer participações e facilmente consegue fazê-lo. Mesmo a rapidez no pagamento e assegurar que ele está feito é fácil de tramitar. Portanto, eu acho que é bastante importante ter um seguro comum para todo o edifício e que seja gerido por uma só pessoa. Pelo menos, eu diria, as partes comuns devem ter um seguro gerido pelo condomínio. Eu perdi-me aqui, só para então compreender. E esse seguro comum, ele é feito pelo condomínio ou por uma pessoa individual? Pelo condomínio, Ok. é feito pelo condomínio e é pago por cada um deles na proporção da sua premilagem. Sim, senhor. Ou das coberturas, se elas não forem de acordo com a premilagem, claro. Bom, E é isto que nós tínhamos para vos dizer. Tínhamos aqui mais algumas coisas, mas eu sei que já estamos um bocadinho Pois já, eu em já cima da começo hora. aqui a olhar sempre ao computador, que é o meu tico sinalizador. Eu já vejo a João um bocadinho inquieta. inquieta e, portanto, nós Para a vamos, semana a mais, não é? vamos vai, nos sim, despedir e para a semana a mais. E obrigado por nos E ouvir. boas poupanças. Até para Obrigada a semana. nós. Entretanto, para a semana a mais aqui na Terra Nova, no entanto, a Joana Ramos e o Armando Rodrigues sempre disponíveis para esclarecê-lo, para ajudá-lo na Praceta de Goa, número 16, na Forca, em Aveiro. Save your money. E há caminhos que se tornam confusos. Nesses momentos, alguém pensa contigo.